Lion Global Business. Nós somos uma escola, né, de negócios e de vida também, né, Ana? Onde nós elevamos a conscientização dos empresários sobre a importância da gestão, onde nós também ensinamos na prática como implantar a gestão na empresa. É claro que a gestão, ela é infinita, né, como o branding da Ana é infinita, a gestão também eu costumo dizer que é como uma academia, se você vai todos os dias, bonitinho, você tem resultado, mas se você deixar de 1 mês, 2, 3, o resultado que você tinha, ele realmente vai embora. Então, a gestão de negócio é a mesma coisa. E dentro da gestão, existem várias áreas, gestão financeira, gestão de RH, gestão contábil, gestão da marca, né, de branding, gestão comercial, marketing. Aqui nós escolhemos sempre o que vai realmente fazer sentido para o empresário na fase que ele está, né? O público da M-Line Global Business são empresários que estão começando o negócio ou que já têm um negócio, mas que não existe gestão na empresa. Então, é um vocabulário voltado ali a dar estrutura, a dar base e ferramentas de gestão também que condizem com a realidade, tá bom? Essa é a nossa primeira aula do ano, nossa primeira palestra do ano. Temos uma convidada super especial, que é a Cíntia, contadora. Ela vai iniciar e abrir para a gente, né, essa série que nós estamos começando em 2026 e que vai se chamar Sou Empresário e Agora? Tem minha empresa, a empresa está andando, a empresa está crescendo, estou com gargalos, estou apagando incêndio o tempo inteiro, não tem conhecimento, como a gente estava falando aqui agora, né, Lorena? O que fazer com a parte contábil? Eu que estou na China, eu, Mira, que estou na Irlanda, todas nós que estamos aqui passamos por dificuldades com relação a isso. E até própria, aí no Brasil também tem as dificuldades, infelizmente, não são todas as contabilidades que orienta de forma assertiva o empresário, né? Na consultoria a gente vê isso constantemente, até prejuízos financeiros. Então, quando nós temos uma pessoa, né, Cíntia, que ama o que faz, que tem conhecimento, que a gente vê o tempo inteiro, a Cíntia se especializando, se atualizando, participando dos eventos, palestrando, isso quer dizer que ela está em movimento contínuo, com o aprendizado e com a melhoria contínua também. São essas pessoas que nós temos que ter perto da gente, tá? Então, vamos começar a série Sou Empresário e Agora? Nós convidamos 8 especialistas, né? Eu selecionei a dedo 8 especialistas para falar de gestão de negócios com os pilares mais importantes e essenciais para a gente ter resultado e, principalmente, resultados sustentáveis. O que é isso? Esse mês eu tenho resultado, no mês que vem não. Esse mês funcionou isso na minha empresa, mês que vem não. Não, gestão, ela precisa ser sustentável. 2026, ok, resultado bom. 2027 tem que manter e melhorar, tá bom? Não só subir e descer, subir e descer. É extremamente importante a gestão para que isso seja contínuo. Então, nós vamos saber mais de perto sobre esse universo da gestão, né? Como diz a Tati, uma mentorada aqui da Irlanda, ela, Mira, você abriu portal para mim diferente, eu não sabia que existia esse mundo dos negócios, e tá aí linda, brilhando, olha, dando spoiler, né, Ana, ela vai falar para vocês o que aconteceu depois da mentoria que ela fez de planejamento estratégico conosco, a vida dela mudou-se em 360 graus, um depoimento lindo, mas a gestão nos proporciona isso, o conhecimento nos proporciona isso. Quem é empresário que está ali apagando incêndio todo dia, vivendo o operacional o tempo inteiro, ele não tem como olhar estrategicamente para o negócio, ele não tem como ter aquela visão do que realmente precisa fazer para melhorar, porque ele está ali, enregado nos processos, né? A Cíntia vai falar sobre isso. Então, a Cíntia vai falar algo essencial para a saúde da gestão do negócio de vocês, que é um primeiro pilar, né, Cíntia? Vamos abrir a empresa, o que a gente precisa? Primeiramente, contador, né, Cíntia? Então, não é só fazer a parte burocrática, ela vai explicar o que é importante, o que a gente tem que estar atento, até a parte do KNAI, né, Cíntia, se a gente não escolher corretamente, a gente paga mais imposto. Então, são peculiaridades, vamos dizer assim, que faz o sucesso do nosso negócio, mas para isso a gente precisa de conhecimento, tá bom? Nós mudamos o nosso horário das palestras aqui do MBA, por quê? Porque tem gente do mundo inteiro, ó. Tem gente aqui do Brasil, da Irlanda, da Indonésia, da China, então esse horário é um horário que consegue atender todo mundo, é manhã aqui na Irlanda,
tarde na Indonésia, noite na China, né, e manhã no Brasil. E esse horário do Brasil também é bom porque as pessoas estão iniciando o dia, as pessoas estão se preparando para quem vai trabalhar, porque a gente sabe que mesmo o empresário ele tem que levantar e trabalhar, e quem está começando, tem um negócio, ainda está no CLT também, o nosso público também é esse, ele consegue acompanhar, tá bom? Para quem não pode estar aqui, fica gravado e eles vão ter acesso posteriormente, vocês também terão acesso, se quiser rever. Nessa série Sou Empresária Agora, esses 8 especialistas que foram escolhidos a dedo vão falar de temas de gestão, são pessoas que têm autoconhecimento, são pessoas super especiais e são pessoas que participaram conosco do evento que eu fiz em Montes Claros, né? Então, foram mulheres que brilharam e continuam brilhando, e a gente está honrando elas, né, Ana, de forma que elas venham aqui e se mostrem, né, que as pessoas conheçam elas. Então, é muito importante que todas vocês participem, tanto para conhecer, como para honrar a nossa colega, porque também vai vir muito conhecimento, tá? As nossas aulas esse ano vão ser a cada 15 dias, a Cíntia vem, vai palestrar, vai trazer todo o conhecimento, vivência, experiência dela na prática de negócios, de gestão, e daqui 15 dias eu venho e vou estar aqui especialmente para vocês, para poder dar orientação de gestão de forma holística, porque a contabilidade também conversa com várias áreas da gestão. Todo o setor da sua empresa conversa com todas as áreas. Então, a contabilidade, ela conversa com o financeiro, com o RH, com o marketing também, com o comercial. Eu venho com essa forma holística de olhar para um todo, para todas as áreas, e vou esclarecer dúvidas, vou dar orientação de gestão. Às vezes a Lorena está com algum problema lá na empresa dela que ninguém resolveu, ou que ela não consegue resolver, ela pode trazer para cá, tá bom? Nós vamos orientar. Pode ser que tenha a Ana que passou por essa situação e tem um outro olhar e resolveu de outra forma, e com isso nós vamos criar um mastermind, onde todos unidos num só propósito, que é fazer a gestão de negócios, ajudar vocês a colocar em prática de verdade como resolver e solucionar o problema de vocês. Porque dentro da gestão sempre tem solução, né, Cíntia? Sempre tem. Isso, né, Lorena, como você falou, é a gente achar quem tem conhecimento para isso. Então, aqui vocês vão ter uma bagagem, não só da Miriam, mas também do colega de vocês aqui, dos membros, né, da M-Lion, que são pessoas incríveis, com conhecimento, que está se atualizando o tempo inteiro, como a Cíntia, a Ana também, uma bagagem incrível, a Lorena, nem se fala, né, Lorena, todo momento se especializando, buscando sempre o melhor, então são pessoas de qualidade, pessoas com alto nível de conhecimento, tá bom? Lá no grupo fechado, a gente vai fazer também um cronograma, eu até mandei a segunda-feira para vocês, não deixem, pessoal, de aproveitar, não deixem de usar o recurso que vocês têm, é isso que faz a diferença de quem está no mesmo lugar e de quem evolui, de quem cresce, de quem fatura melhor, de quem tem o seu negócio saudável, né, e que não dependa de vocês o tempo inteiro. Então, não deixem de aproveitar os recursos e as ferramentas que vocês têm. Então, lá no grupo, todo dia vai ter algo para a gente fazer, conversem, a conexão vale ouro, tá? A Cíntia aqui que é contadora. Sim. Lorena precisa de um contador, não tem contador. A Cíntia está aqui o tempo inteiro, participando, mostrando seu conhecimento, mostrando a pessoa doce que ela é, a humana que ela é. A mesma coisa a Ana. Quem que a Lorena vai preferir? Cíntia ou um outro contador que ela nem conhece? É verdade. Não percam essa oportunidade. Network genuíno é ouro. Network te leva onde conhecimento às vezes não te leva. O conhecimento é importante, mas essa conexão, isso aqui é mais importante ainda, tanto que vocês veem pessoas aí que nem tem tanto conhecimento assim, mas tem um grupo, senta nas mesas que as pessoas, né, podem levar, e levam, na internet está cheio disso, levam para o outro patamar, para outro nível. Por quê? Conexão. Né? A gente tem conexão, tem network, a gente vai mais longe, tá bom? E como eu falo, juntos somos mais fortes. Se a gente se fortalece aqui, a gente evolui aqui, a Ana está crescendo, a Lorena está crescendo, a Elane está crescendo, a Cíntia está crescendo, a Mira está crescendo, está todo mundo crescendo, todo mundo se ajudando. Que isso é raro hoje em dia também, né?
parceria genuína. E aqui, graças a Deus, na nossa comunidade, no nosso grupo, são pessoas realmente maravilhosas, pessoas genuínas, pessoas que realmente têm propósito de vida, e quando é assim, tudo floresce. Quando é assim, tudo vem de bom, a gente é abençoado. E dinheiro, como eu falo, é consequência. O dinheiro vem. Porque a gente não serve o dinheiro. A gente serve o propósito. E quando a gente serve o propósito, o dinheiro não serve. Quando essa chave vira, vocês vão começar a ver as bênçãos na vida de vocês. Né, Ana? Só vive o impossível, eu criei essa frase, estava lá até no evento que nós fizemos, só vive o impossível quem acredita nele. Quem inventou o avião acreditou, quem enviou o celular acreditou, Henry Ford, que criou algo impossível na época dele, que foi o motor do carro. Ele acreditou. Então, se vocês acreditam que o negócio seus vão prosperar, vai prosperar. Mas para isso a gente tem que sentar aqui, né, Ana? E fazer a nossa parte. Não deixem de fazer conexões genuínas. Eu até, antes do evento, eu fiz uma mentoria para vocês sobre network genuíno. Não deixem de fazer network, tá bom? Bom, essas outras especialistas são mulheres, porque participaram do evento, né, que eu fiz aí em outubro, e eu vou estar passando para vocês, no mês que vem, quais são esses temas. Como eu falei, vai ser uma série. Hoje a série vai falar de determinado tema, mentalidade e contabilidade. E no próximo mês, qual vai ser o tema? Eu vou deixar aqui um spoiler, que tem que deixar uma curiosidade também, né, Ana, para poder a pessoa se empolgar, mas no próximo mês vai ser divulgado qual o tema dentro da área da gestão que vai ser trabalhado aqui no MBA, tá bom? Então, a nossa convidada de hoje é a Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Eu vou deixar essa aqui para você. A Cíntia é especialista e empresária na área da contabilidade. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, e vamos iniciar o nosso tema de hoje. Sou empresária e agora, gestão contábil alinhada à mentalidade, tá bom? Obrigada pela oportunidade, viu, Miriam? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Você vê que a conexão realmente faz todo sentido, nos conectamos naquele evento e estamos aqui juntas, seguindo cada uma na sua maneira, se ajudando. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Cíntia Moreira, eu sou contadora, eu sou empresária contábil, eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho 18 anos de experiência na área contábil, eu tenho 10 anos de empreendedorismo, então eu tenho um certo conhecimento e uma certa bagagem para a gente fazer essa troca aqui hoje, que eu espero que vocês saiam pelo menos com uma sementinha plantada aí no coração de vocês sobre o meu negócio. Então, eu queria também ressaltar, né, como estávamos conversando aqui antes, que eu tenho uma MBA em padrões e normas de contabilidades internacionais e também tenho atualizações na área tributária. Se você puder compartilhar para a gente o slide, Miri, por favor. Deixa eu abrir ele aqui. Só um minutinho. Uhum. Gostei desse MBA, Cíntia. Não sabia que você tinha um MBA de contábeis internacionais, porque a gente que está fora, a gente tem muitas dúvidas. Viu só a importância da conexão, de mostrar o trabalho. Vou até puxar a orelha de vocês. Eu deixei lá o espaço, lá no grupo aberto, para cada um falar do seu trabalho. Eu não vi ninguém falando, só o Carlos Henrique. A orelha de vocês, viu? Eu ainda vou mandar. Eu falei assim, quero aparecer bonitona, hoje que eu estou bonitona, eu vou fazer um vídeo para poder puxar a orelha de vocês. Vocês estão deixando dinheiro na mesa e deixando de ser reconhecidas e conhecidas, tá? Verdade. Bom, enquanto eu abro aqui, vamos deixar a Aline se apresentar, né? Porque ela esteve lá no evento, mas todo mundo aqui já conhece a Ana, todo mundo já conhece a Lorena. Sim. A Cíntia também. Fala um pouco mais sobre você. Para quem não me conhece, eu sou Lene de Montes Claros. Eu trabalho com restaurante, né? Sou empresária também. E a gente está aí para aprender coisas novas, né?
para a gente somar com vocês. E o network é muito importante mesmo. Eu estou precisando fazer mais, porque eu acho que eu estou um pouco. Devido ao dia a dia, né? A correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo também, né? Isso é bom para trazer a gente de volta para o centro, né? Porque senão a gente sai. Então, Verdade. bora lá. Ô, Lene, e a gente foi no seu restaurante várias vezes quando eu estive aí no Brasil, sabe? Nós Sim, fizemos reuniões lá, e é tão importante que esse vínculo, quando a gente vai criando, porque, como eu falei, é melhor quando a gente se ajuda, quando a gente se conhece e tem essa conexão. sim, Por exemplo, em Irmãos Claros, tem muitas pessoas que participaram do evento, tem muitas pessoas que eu conheço, então eu sabendo, a Aline tem um negócio, ela tem um restaurante, se você precisar fazer uma reunião, vai lá no restaurante dela, que você vai, além de comer muito bem, que a comida é deliciosa, obrigada. você vai ser super bem atendido. E eu vou lá antes de conhecer ela, tá, gente? Eu vou lá Oi, antes de conhecer ela. Mesmo quando eu não conhecia ela, eu já era cliente. Então, obrigado, Miriam. é maravilhoso, de verdade, o restaurante dela. E aquele fogão a lenha, oh, meu Deus do céu. Enfim, Uma pensão. é lindo, é lindo. Eu amo, a comida é gostosa de verdade. Então, olha, faz lá na Lene. Eu conheço uma pessoa que tem um restaurante que você, além da comida ser gostosa, você é bem atendido, você não demora para ser recebido, a alimentação, o suco, a cervejinha para quem vai para um happy hour. É importante isso, sabe, Sim, Lene? Então, já que você colocou aí, coloque como prioridade. Isso faça um negócio, você sim, quem é cliente da Amy Lion, a Ana, principalmente, a Lorena, que também frequenta muito, né, Lorena, aqui conosco, sabe? Eu falo que o nosso cliente tem que ser nosso fã e nosso advogado e nosso vendedor. Se você tem isso, você não precisa nem de um comercial ativo. sim, Quando eu comecei aqui na Irlanda, como consultora, eu já era consultora no Brasil, mas quando eu comecei aqui na Irlanda, os clientes que vieram para mim foi de indicação. Foi indicação. Então, olha a importância da conexão e você estar com as pessoas, né? Se eu não tivesse essas indicações, eu não teria acesso a pessoas de sim. outros países, né? E parece que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho eficiente. Pergunta a Ana o que ela fala de Lion. Ela ainda fala, eu defendo com gás. Como é que é, Ana, que você fala? Eu defendo, ela defende de tudo, Feito uma leoa. defende com leoa. Até uma marca, minha filha, se ficar torta num produto, ela vai lá e, como diz ela, defende como uma leoa, sabe? E o tanto de gente que a Ana traz aqui para mim. E Miriam trabalhando aqui, sentada. Então, ou seja, é algo que acontece naturalmente. Se você realmente é uma pessoa que quer fazer do seu local de trabalho um lugar de propósito, que toda empresa tem um propósito. A gente estava falando Sim, isso mais cedo, né, Ana? Que é resolver a dor de alguém ou solucionar algo para alguém ou ver algo que a pessoa não está vendo. Né? Às vezes a nossa empresa vê, como uma cliente minha aqui de Dublin, ela resolve o problema que a gente nem sabe que existia. sim. Nem sabe que existia. Porque Ela às resolveu. vezes a gente está tão focado nos problemas do dia a dia que a gente não percebe, né? O que Exato, outra pessoa vem e aquilo está mais claro para ela, né? exatamente. Então, o network ele é muito importante, gente. A conexão é muito importante. Ela tem que entrar na nossa agenda como prioridade. Que a saúde, nós vamos falar aqui, vai ter a série, né? Tem a série do que Sim. nós vamos falar, mas a saúde, network, mentalidade é prioridade. Bom? Tá? Acha um Bom, espaço aí na sua agenda e coloca, não, tal dia da semana é para mim fazer network genuíno. sim, Bom, deixa eu abrir aqui, que eu já falei até demais, né, Cíntia? Não, eu ia até complementar falando que às vezes a gente fica pagando aí tráfego pago para atingir pessoas que a gente não conhece, que não conhece a nossa história, para ter um reconhecimento, para fechar negócio. E as pessoas mais potenciais de fechar nosso negócio vêm por indicação, vêm por quem nos conhece, né? Por quem se identifica com a nossa história, porque você fazer um tráfego pago fica muito genérico, né? Todo mundo faz tráfego pago hoje, mas a história da Cíntia é só a Cíntia que tem, da Miriam é só a Miriam, da Ana é só
E as pessoas se conectam realmente com a história, se identificam ali com os problemas, com a realidade de cada um, principalmente hoje aqui, né? A maioria, todas mulheres aqui hoje. Então, a gente tem os desafios de empreender, de ser mãe, de ter marido, enfim, todas essas esferas que a gente acaba atingindo ao longo do período aí da vida, né? Exatamente. A Cíntia falou algo poderoso, que eu concordo, e por isso eu fiz o evento em Mãos Claras, a nossa história poderosa. E as pessoas conectam com a gente através da nossa história, da nossa vivência, da nossa, né, caminhada. A nossa história é poderosa. A hora que Cíntia, por exemplo, postou, né, algo lá, falando sobre a maternidade, como é difícil ser mãe empresária nesse tempo. Na hora eu fui lá e me conectei com ela, já conversei com ela, a gente já trocou figurinha, não foi, Cíntia? Foi. Então, a nossa história é muito poderosa. Às vezes você faz aí tráfico pago que não vai ter o retorno que tem essa conexão. Né? Então, a gente tem que valorizar a nossa história, as nossas lutas, os nossos erros. Converso muito isso com a Ana. A gente não tem vergonha, a gente não pode ter vergonha de falar dos nossos fracassos e dos nossos erros, porque eles são um triplo para o sucesso. Através dele, a gente adquire resiliência, experiência, sabedoria, principalmente resiliência, e através dele, ele vai conectar genuinamente com outra pessoa. Nossa, a Miriam passou por isso. Ela fez isso e conseguiu. Eu vou conseguir também. Nossa, a Miriam fez isso, olha só que mulher incrível. A Cíntia, com tantos livros, olha que mulher incrível. Conectou. Na hora de gerar o negócio, é a Cíntia, porque conectou. Então, não é só as coisas boas, né? E quando a gente compartilha os nossos aprendizados também, olha só o tanto de gente que pode contribuir. Uma coisa é uma cabeça pensando, uma coisa são 1, 2, 3, 4, 5 cabeças pensando. Então, a gente não pode ter medo nem vergonha de expor, se isso é para a gente melhorar, né? E olha como que é importante essa conexão. Eu acho que eu comentei com a Ana, eu fechei um contrato semana retrasada de uma empresa, Cíntia, milionária. Uma empresa milionária. Que fatura, assim, muitos milhões por mês. Indicação. Ela já veio totalmente validada, ela só me ouviu, gostou, me pediu a proposta, enquanto eu apresentava a proposta para ela, não, Miriam, está aprovado. E me pediu a conta para fazer a transferência que eu fiz, né, 50 na aprovação da proposta, 50 com 30 dias. Ela pagou a aprovação e o projeto dela vai ser durante 4 meses. Agora, dia 6, ela paga a outra, paga tudo. Olha como que, outra coisa, nosso nome é nossa marca, Ana vai falar muito disso. Olha o poder da conexão e do nosso nome. Mas isso aí a gente vai trabalhar mais nessa série aí, Sou Empresária Agora. Deixa eu liberar o espaço aqui para a Cíntia, porque tem tempo que a gente não está aqui, se deixar a gente conversa a manhã toda, né? Eu conheço vocês. Verdade. Mas é gostoso, né? É bom quando é assim. É muito bom assim. Pois é. Então, hoje, como estamos poucas aqui, né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. A gente vai poder ser bem assertivo. E como o meu tema ele é mais temido, né? Muitas pessoas têm dificuldade em falar de finanças, em falar de contabilidade, empreendedorismo, até porque a gente não foi educado a falar sobre isso, né? Desde pequeno, tem esse certo bloqueio. Então, já queria deixar você super à vontade. Não existe certo e errado em relação a finanças, em relação à contabilidade. Como eu já disse aqui, né? Cada realidade é única, cada história é única, e é cada experiência que faz o diferencial do seu negócio. É esse diferencial que a gente tem que analisar passo a passo, como iremos fazer com que ele cresça. Então, meu colega cresceu, mas é cada um no seu tempo, cada um com a sua história, cada um com a sua bagagem. Então, nesse sentido que eu queria convidar vocês a participarem aqui da aula comigo, para mim não ficar aqui falando sozinha, né? Então, a primeira aula dessa série, né? Sou empresário, e agora? O que eu percebo é que muitas pessoas se tornam empresários, mas não sabem nem por onde começar. Muitas vezes cai ali de paraquedas,
seja porque se tornou mãe e quer ficar mais próxima à criança, seja porque herdou um negócio da família, seja porque foi mandado embora e viu ali a única oportunidade de ganhar uma renda extra enquanto conseguiu uma recolocação no mercado e o negócio deu certo e foi crescendo. Então, hoje nós vamos fazer uma aula bem legal sobre a mentalidade sobre o negócio, por que você empreende. E, nesse sentido, eu quero deixar aqui algumas dicas de finanças e também tributária, que é o que está falando muito aqui no Brasil, que é a reforma tributária. Pode passar, por favor, Miriam. Abrir uma empresa não te torna empresário, ele te torna responsável. Muitas vezes a pessoa abre um CNPJ, que é comum as pessoas abrirem o MEI, por exemplo, aqui no Brasil. Muitas pessoas começam a empreender com o MEI, que é aquele que você é limitado, que você paga uma taxa única por mês, você não tem muitas obrigações. Então a pessoa fala assim, eu pago hoje R$80 por mês, se eu não pagar esse mês não tem problema, afinal é um valor pouco, irrisório, e acaba que aquilo vai acumulando, vai virando uma bola de neve, e a pessoa não consegue se organizar depois. Então, empreender não é só vender. Empreender exige tomada de decisões, exige organização, exige risco, exige lidar com pessoas, clientes, funcionários. Então, eu queria saber de vocês, né? Eu sei que a Lene, ela tem um restaurante, então provavelmente ela já tem alguns funcionários ali trabalhando para ela, né? Seja na cozinha, garçom e tal. Eu não sei se as outras meninas também têm funcionários ou clientes mesmo. Queria que vocês relatassem como que é essa comunicação com os clientes, o que vocês pensam em relação a essa questão do empreender, por que vocês empreenderam. Gostaria de compartilhar assim, um pouquinho aqui comigo, porque essa virada de chave do empreender para o empresário é muito diferente, gente. Empreender exige uma coisa, e o empresário exige outras coisas. E aí vamos falar de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional também, né? Quem quiser começar, a Miriam, talvez, Ana, que já estão mais familiarizados aí. Eu vou falar aqui, então, rapidinho, um comentário. Eu achei muito legal essa abertura que você trouxe, porque eu falo da minha empresa, né? Quando eu abri a minha empresa, eu ainda trabalhava no CLT, porque a empresa que eu trabalhava, quando você assumia um cargo de gerência, você passava a emitir nota, né? Virava PJ. É o CLT disfarçado. Hoje a gente até sabe que, né, nem seria o ideal disso acontecer, mas foi o que aconteceu comigo. E quando eu saí da empresa, eu fiquei com o meu CNPJ, né? E na época até nem era MEI, já era eu nem sei como é que fala, acho que é empreendedor individual, né? É microempreendedor individual, e depois tem o empreendedor individual, depois tem né, o que empreende com sociedade, tem alguns patamares. Assim. E aí eu tinha, assim, teoricamente, um contrato alto de prestação de serviço, porque eu era, né, vindo CLT para... Aí, quando eu falei, não, agora eu vou virar empresária, eu vou ter o meu negócio, vou empreender, muda totalmente a configuração, né? Porque aí... Aí depende só de você, né? Não é o mesmo, e a gente tem... Enquanto eu te ouvia falar, eu pensei, mas tem uma coisa que eu falo, né? Eu sempre tive essa parte da contabilidade, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensa é como é que eu vou pagar os meus impostos, né? Mas até hoje as dúvidas vêm, né? Eu vejo que você começou meio que na contramão da maioria das pessoas, né? Porque eu percebo que a maioria das pessoas hoje, elas começam um negócio, depois elas pensam em se formalizar, depois que a roda ali já está rodando, que elas vão pensar nessas questões contábeis, tributárias.
e você já começou antes para depois você entender. Então, assim, isso já foi um diferencial para você. Querendo ou não, você já tinha uma certa estrutura, um certo conhecimento para você fazer o seu negócio acontecer a partir dali, né? Mas a hora que é você mesma que precisa emitir a nota e você mesma que precisa saber as atualizações, a gente fica perdido, né? É verdade. Mas agora você tem já com quem contar. Mais alguém quer compartilhar a experiência? Miriam? Eu vou falar, então, a maneira geral que eu observo, né, trabalhando com consultoria. Nas empresas, a maioria das empresas, elas começam ou porque alguém não quer trabalhar para os outros, ou porque foi demitido e está com um acerto, né, bom e não quer trabalhar também para outra pessoa, ou porque a pessoa tem aquele desejo de ganhar mais e trabalhar menos. A gente parece brincadeira, mas a gente escuta, eu vou ser empresário, eu vou ter meu negócio que eu quero ganhar mais e trabalhar menos. Enfim, sempre tem um motivo pelo qual aquela pessoa abriu o negócio. Raramente você vê uma pessoa, nesses 23 anos, eu vi apenas uma empresa, que abriu com a consultoria antes, organizando antes, se estruturando antes, fazendo a base antes. Em Montes Claros, um hotel em Montes Claros e está até hoje, esse hotel lá na cidade. Mas a maioria, como a Cíntia falou, elas começam depois que elas vão se organizar, elas vão se estruturar, elas vão entender o que precisa. Infelizmente, por ser assim, elas acabam perdendo muito tempo, muito dinheiro, muita energia. A empresa ela começa a crescer, os problemas crescem juntos, né? A gente tem aqui inúmeros exemplos disso. E as pessoas, elas não entendem como funciona a gestão, como funciona a contabilidade. Então, é por isso que travam, quebram, é tanto que no Brasil, 2023, 2024, foram mais de 2,5 milhões, se eu não me engano, de empresas que fecharam no Brasil. E não é crise, é falta de gestão. Porque as empresas que têm gestão, na crise, o que elas fazem? Cresce. Na crise, cresce. Porque toda crise, gente, anota isso aí, toda crise tem oportunidade. Quem tem estrutura... Para quem estiver preparado. Quem tem estrutura e está preparado, aproveita. Eu falo isso que na pandemia, todos os clientes da M-Lion cresceram incrivelmente. Por quê? Porque eles têm preparo, eles têm estrutura, eles têm base. Aí empresários vendiam empresas, às vezes menos da metade do preço, eles iam lá e compravam. Vendia carro, porque é isso que acontece na crise. Você vende carro, lote, casa, empresa. Aí quem dá, uma cliente comprou uma empresa, foi dado para ela. Foi dado para ela. A pessoa só queria deixar tudo e voltar para o Brasil. Então, na crise, quem tem estrutura, base, conhecimento, cresce. E quem não tem, cada vez mais se afunda. Além de fechar, quebrar, além do... Que é um dos propósitos que existe em M-Lion, além de você ter problemas com a família, com os filhos, com a sociedade, com você mesmo. Então, a maioria das empresas, Cíntia, elas nascem de um desejo até genuíno da pessoa em ter algo, em não trabalhar para alguém. A gente pode fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na consultoria aí no Brasil, eu tinha um patrão, respeito, admiro e sou muito grata com ele até hoje. A gente é amigo, parceiro até hoje. Só que no meu coração eu sentia o desejo de fazer coisas que eu não podia fazer com ele. E não foi por isso que eu saí de lá. Eu saí de lá para vir para a Europa. Quando eu abri minha empresa, eu já sabia o que eu queria, já foi planejado, foi organizado, estruturado, até porque eu trabalhava com isso. Quando eu pude fazer, quem tem um negócio próprio que vai sentir isso. Quem já trabalhou no mesmo ramo, igual assim, já trabalhei em contabilidade em outra empresa. E hoje, você vai entender, quem passa por isso vai entender. O quão é maravilhoso e poderoso quando você tem sua empresa e você pode fazer, colocar sua essência, sua cultura, seu jeitinho. E aí você conecta muito com o que a Ana falou também, porque quando a gente trabalha numa empresa, geralmente a gente é responsável por uma coisa, a gente é bom em fazer aquilo ali, né? Exatamente. Eu trabalhei em empresas de consultoria, empresas de auditoria antes, então eu fazia assim, eu auditava. Você ter que fazer
tudo e ter que fazer todas as outras áreas exige muito de um profissional. Porque, por exemplo, eu sou boa em contabilidade, mas não quer dizer que eu sou boa em brand, em marketing. Exatamente. E o empresário, ele precisa de quê? Planejamento. Ele precisa planejar e se organizar e se estruturar, porque ele, querendo ou não, você não precisa ser especialista em branding. Sim. Mas você tem que entender branding. Você tem que entender até para você ter conhecimento profissional, né, que vai fazer para você, do seu funcionário. Exatamente. Até para você delegar, para você avaliar o trabalho que está sendo feito. É por isso que muitos empresários são enganados. E a gente tem até muitos exemplos na área do marketing, né, Ana? Que as pessoas são enganadas pela falta do conhecimento, porque não entende o processo, porque não estudou sobre o assunto. É uma ignorância que não é uma ignorância, como eu posso dizer, de uma pessoa que não é porque ela não quer, é uma ignorância saudável, porque ela não conhece esse universo. É tanto que na consultoria a gente vê, quando a gente começa a apresentar algumas coisas, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sabia que isso existia. Verdade. Sabe? E esse não saber, lá na frente, pode gerar um problema, assim, catastrófico para a empresa. Mas a pessoa é inocente. A ignorância é inocente, por ela não saber. Por isso a importância de você cercar-se dos bons, cercar-se dos melhores, cercar-se de pessoas corretas. Né? Porque existe muita vez, né? confiáveis, porque existe no mercado muita gente mau caráter. Muita gente mau caráter. Então a gente tem que cercar-se realmente de pessoas corretas, boas, genuínas, que têm o mesmo propósito que a gente. Infelizmente, propósito e valores a gente só descobre na caminhada. A Cíntia pode falar que tem. A Ana pode falar que tem. A Lorena pode falar que tem. A Lene também, mas a gente só vai saber convivendo. Só convivendo. Tá? Mas a maioria das pessoas abre empresa por esses 3 motivos. É porque eu não quero trabalhar para os outros, quero ganhar mais dinheiro, quero trabalhar menos, quero ter meu tempo. É isso. Trabalhar menos, eu falo ou você fala? Eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta? Como é que é? A gente vai rindo com respeito? Como é que é? Rindo com respeito. Não vai trabalhar menos, principalmente no início, mas vamos trabalhar gostoso. É que eu não vou nem falar sobre isso hoje, mas a metodologia Trabalhe com Amor, que ela foi até patenteada com a ajuda da Ana, nasceu por isso, de eu ver isso nas empresas. Ana que é testemunha, ó, porque ela faz mentoria comigo. O que é quando você trabalha com amor de verdade? Sabe? Juntar o amor com a gestão. Faz toda a diferença, Faz. Olha, Lani, a gente trabalha muito. Mas eu posso estar aqui, eu posso estar exausta. Mas eu estou aqui, ó, cheia de energia, com gás todo, não vejo a hora passar, se deixar, fico mais tempo com vocês. E eu não sinto cansaço, de verdade. Mas também na hora que acaba, aí o cansaço vem e bate. Aí o cansaço bate. Mas é a melhor coisa da vida você trabalhar isso. Assim, a melhor coisa da vida é você trabalhar e a hora que você perceber, assim, você realmente transformou a vida de alguém. E todo o negócio, independente se é contabilidade, se é restaurante, se é brand, se é a área da Lorena que faz coach, a da Lorena principalmente, é a que mais faz, transforma a vida da pessoa. Só que você tem que entender o que é a dor da pessoa, para que a sua empresa nasceu. É aí que entra a missão, lá no planejamento estratégico, que é a razão de ser, de existir da sua empresa. Por exemplo, ao restaurante. Por que o restaurante nasceu? Tudo bem que no início foi para algo íntimo, da essência ali da Alane, né? Aí é o motivo dela, porque ela abriu a empresa. Mas depois você vai perceber que o seu negócio não é sobre você. O seu negócio nasceu para atender a necessidade de alguém, para resolver o problema de alguém, a dor de alguém, ou até mesmo algo que a pessoa nem sabia que ela precisava, que é aí onde eu falo que é o faturamento e o lucro oculto das empresas, que é quando a gente entra com a consultoria, que a pessoa não sabe que tem aquela oportunidade ali no invisível. Até na Ana tem também, que é o problema invisível também, tem a oportunidade invisível e o problema invisível, que as pessoas não veem. Quando você percebe isso, é onde que você ganha mais dinheiro. Por exemplo, no restaurante lá, eu nasci, ela escolhe o público-alvo dela. A minha empresa é para atender colaboradores de empresa que tem horário de almoço ali curto, 1 hora, então eu vou resolver o problema deles, vou dar uma comida gostosa, rápida, de forma que eles consigam vir almoçar e ter um tempinho para eles. Um exemplo.
Ou então, aí você descobre que as pessoas gostaram, e aí a sua empresa se transformou num ambiente familiar, onde pessoas vão celebrar a vida, onde as pessoas vão celebrar o matrimônio, aniversário de matrimônio, onde as pessoas vão celebrar as conquistas. Se não tem conquista, igual eu coloquei lá no grupo aberto, gente, sexta-feira celebre as conquistas, nem que seja mínima. A Elane fala assim, ó, sexta-feira é o dia da celebração, faz algo temático, você vai ver o tanto de gente que você vai trazer. Não, nós vamos lá celebrar as conquistas. Seja com suco, tem gente que tem gente que participa aqui que já celebrou a conquista com sorvete. Não importa, tem que celebrar. Seja com suco. Não importa o motivo, né? Mas tem Não, que por mais celebrar. simples que seja. Não importa o motivo. Quanto mais você celebra, mais coisa boa vem para você. Sim. Quanto mais você é grato, mais coisas boas vêm para você. Então, existe oportunidade de negócio, independente da área, que você consegue faturar mais. Então, o que eu posso olhar para o meu negócio e trazer aqui? Empreender começa com um sonho ou com uma necessidade. E que eu posso transformar isso não no seu, mas do outro. Porque quando você olha para o outro, é onde que você tem a prosperidade. O que eu posso transformar o que um dia foi meu sonho, minha necessidade, para atender o sonho de alguém, a necessidade de alguém. E cada negócio existe formas de você fazer isso que vai, além de ir lá na alma da pessoa e conectar com ela, e vai fazer você faturar mais. Aí a gente tem que parar para pensar, que é o problema que os empresários não têm, é um gargalo dos empresários, eles não param para pensar. Gente, pensem, planejem 80%. Gaste 80% do seu tempo planejando, se organizando, e 20% executando. Vocês vão ver o resultado que vocês vão ter. E o tanto de problema que vocês vão deixar de ter. Sim. Verdade. E quando a gente... Você quer falar, Lorena? Lene? Não, e quando a gente reúne, eu observo também, quando a gente reúne um grupo de empresários, ou numa sala, ou para ouvir uma palestra, o que mais aparece, agora falou, tem que ser grato, e o que mais aparece é reclamação, problemas, falar que é difícil trabalhar com gente, falar que está difícil para ter um negócio. Você sente que nós estamos num mundo que a gente vê os empresários já com a cara cansada, sabe? Já chega ali, eu estou saturado, eu não estou aguentando. Eu escuto isso direto em reuniões que eu participo, sabe? Então, a gente tem que olhar para esse outro lado, para a gente poder achar uma válvula de escape, né? E esperança de que as coisas podem melhorar. Olha, vou falar uma coisa com você. Mude sua mesa. Hum? Mude sua mesa. Se você está num local que só tem pessoas reclamando, Sim, pessoas exaustas, sabe? Eles vão te sugar, eles vão te puxar para trás. com certeza. Eles vão te puxar. Você tem que estar em ambiente de pessoas assim, ó. Olha a alegria que está aqui. Por que eu estou te falando isso? Encontre algo aí, Montes Claros, que tenham pessoas assim. Sim, Porque isso vai te elevar. Você vai sair daqui com outra energia, cheia de gás. A palavra tem poder, gente. tem Eu até poder. falei hoje com a Ana, eu estou fazendo, na leitura desse livrinho aqui, ó, 40 dias transformando maldições em bênçãos. E tudo isso aqui é a palavra. O tema é bom. Nós vamos fazer um grupo para fazer isso. Todo dia eu falei com a Ana, né, Ana, vou mandar a foto lá para a gente poder fazer. Tudo é palavra. A palavra tem poder. Deus fez o mundo pela palavra, não foi por acaso. Ele podia piscar, eu quero isso ou pensar. Não, quero assim. Tá. Não, ele usou a palavra. A palavra é bênção e maldição. Então, se você está num ambiente que constantemente você está ouvindo, faz tem estudo científico com isso. Tem estudo científico. Pega uma água, fica uma semana falando palavras horríveis para essa água. Aí eles colocaram no microscópio. Quando foram duas, uma falando bem e outra falando mal. Você é linda, olha como você é cristalina, olha como você faz coisas boas para a gente, nos nutre. E a outra só falando mal, coisas más. Aí eles colocaram no microscópio, a que falava mal, chega aquelas coisas pretas, horrorosas, sabe, parecendo fungo, e a que falava palavras boas,
ela fazia aquele símbolo do gelo, sabe? Quando da neve, aquele símbolo da neve. Eu acho que eu ainda tenho esse vídeo. Se eu tiver, eu vou compartilhar com vocês lá. O que que nosso corpo é formado? Qual a maioria de coisas que tem no nosso corpo? Água. Água. E se você duvida, você pode fazer esse exemplo com a planta. Que a planta você consegue ver, o microscópio já é mais difícil. A mesma coisa, experimento fizeram com planta. E eu sou testemunha porque eu tinha uma planta aqui em casa, que eu fui para o Brasil 7 meses, cheguei aqui, o pessoal que ficou aqui não molhou minha plantinha, é uma babosa. Ela estava morta, gente. Ela estava morta, minha planta. Aí eu comecei a molhar, comecei a falar, você vai ver. Comecei a adular a planta mesmo, sabe? Ela não voltou? Ela voltou. Então, pode falar, Cíntia? Eu ia falar que isso casa muito com o que você falou do empresário que começa a empreender porque acha que vai ter mais tempo. Sendo que no negócio, na empresa, ele faz uma parte do processo todo de quando se é empresário, né? Então, a gente tem que levar muito isso em consideração, que as pessoas falam assim, eu vou empreender que eu vou ter mais tempo, mas não necessariamente você vai ter mais tempo. Qual o tempo que você vai dedicar ao seu negócio? O seu negócio é realmente o que você gosta de fazer? É aquilo que você sente que você transforma a vida das pessoas? Porque, para mim, a gente não está aqui para fazer a diferença na minha vida. Eu estou aqui para fazer a diferença na minha família, nos meus filhos, nos meus clientes, com quem me ouve, né? Igual estou falando aqui para vocês. O sentido da vida é isso, não é sobre mim, é sobre o próximo. É como eu trato o próximo. E isso reflete muito no nosso negócio. Provavelmente, esse empresário que fala, estou cansada, a tributação é alta, não sei o quê. Eu concordo, às vezes é cansativo, a tributação às vezes é muito alta, a gente também não concorda. Mas ele também provavelmente seria aquele funcionário frustrado, que traria sua ordem toda para baixo. Entende? Não é sobre empreender ou sobre trabalhar, é sobre a pessoa, igual a Miriam falou. Então, acho que a gente tem que se rodear de pessoas, de mulheres, igual estamos aqui, né? Fortes, com o mesmo objetivo, que vão nos apoiando. Gente, não é fácil, não é, mas juntas vamos conseguir. A Miriam é boa em gestão, Lorena é boa nisso, Ana é boa naquilo. E vamos nos apoiando e nos ajudando, porque é assim que vamos conseguir fazer diferença em mais pessoas, entende? Hoje eu estou em Belo Horizonte, mas olha para quem eu estou falando hoje, cada uma num país diferente. Então, acho que é isso, é você levar a sua verdade. Não é sobre o que a sociedade te impõe. Se eu for olhar... Gente, alguém gosta de falar de contabilidade? Quando vocês escutam a roda falando de contador, alguém quer falar de contabilidade? Mas é a minha verdade, é o que eu gosto. A contabilidade hoje é a coisa que me deu tudo. Olha só para vocês verem. Vou compartilhar um trechinho aqui da minha história, né, com vocês. O meu pai, ele é mecânico ferroviário. A minha mãe é professora. Quando chegou a época de eu fazer faculdade, minha mãe falou, faz pedagogia. Falei, mãe, não é o que eu gosto. Vou fazer contábeis, que eu me apaixonei, que eu tinha feito um curso profissionalizante ali na adolescência e me apaixonei por contabilidade. Entrei na contabilidade, conheci o meu marido, então, ou seja, conheci o meu marido. Contabilidade hoje me deu meu marido, meus filhos, meu trabalho. Tudo que eu tenho hoje é por conta do meu trabalho. Sendo honesta com as pessoas, passando a minha verdade para as pessoas, com o meu conhecimento, fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque, gente, se a gente for parar para pensar, contador tem em cada esquina, mas contador com a minha verdade, com a minha história, é somente eu. Então, vocês nunca vão me ver numa roda de network falando mal de contabilidade. Ah, estou pagando muito imposto. Graças a Deus que eu estou pagando muito imposto, que eu estou faturando muito. Entende? Então, a gente tem que se rodear de pessoas que elevam a gente, igual a Miriam falou. Esse tipo de pessoa que leva a gente para baixo, igual redes sociais. Se você entrar nas redes sociais, está todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo viajando, ninguém tem problema. Quando você olha para a sua realidade, você fala, cara, eu estou no mundo errado, não tem condição isso aqui, não. Então, é isso, gente, é se cercar de coisas que fazem bem para a gente, né? Ser grato. Às vezes, o fato de você levantar e agradecer por estar vivo já é um ato de gratidão. E muitas pessoas já levantam, ai, tem que trabalhar, estou atrasado, o ônibus não passou, só reclamando. Entende? Sim. Então, a gente tem que ser muito sincero.
Isso é muito sério, sabe, Lani? Por isso que eu É falei, sério. muda a sua mesa. Por quê? A tendência quando a pessoa... O que é mais fácil? Uma pessoa até da forma... esqueci o nome da física. A pessoa te puxar para baixo ou para cima. O que é mais leve, mais fácil? Lá abaixo. Para baixo. E a palavra, realmente, ela tem poder. Tem poder. O que acontece com o mundo? Eu vou dar só um cenário, porque geralmente as pessoas elas não pensam muito no passado. Eu amo história por conta disso. Eu não sofri na pandemia por causa de história. Eu sabia que uma pandemia ia durar no mínimo 2 anos. Então, eu tomei decisões e tive direcionamento, clareza, porque eu já sabia disso, e muita gente achava que ia passar logo. O que acontece com o Brasil e com o mundo? Se você parar para pensar, o nosso Brasil, principalmente a gente que, né, eu sou vou fazer 43 esse ano, tudo que está acontecendo, acontecia no passado também. Entra governo, sai governo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda, gente. Então, se você quer ter uma vida digna, próxima, feliz e ter paz, é você que tem que construir isso. Não dependa do governo, que o governo ele vai sempre querer te atrapalhar. O governo, a não ser que realmente o Brasil acordar. Porque, desculpa, o problema do Brasil somos nós brasileiros, que aceita tudo. Exatamente. O maior problema é o brasileiro. Aqui, ó, aumentou a gasolina, colocaram os carros todos, na Alemanha já aconteceu isso também, se eu não me engano, né? Colocaram os tratores, o pessoal que produz alimento, não foi nem a população, não, foi a fonte ali, ó, de onde vem o alimento. O agro, né? O agro colocou os tratores, até coloquei no Instagram, trator, aqueles carros, aquele trem enorme, fechou as principais avenidas. Eles colocaram o carro lá e saíram, também não fica, não. Enquanto você, governo, resolver, vai parar. E de onde que vem a comida que está na sua mesa? Da gente. Isso aí. O governo, o que aconteceu? Com uma semana o governo resolveu. Eles vinham aqui só ligar o carro, eu via ligando o carro, acho que para não estragar a bateria. Resolveu o problema. A gente aceita tudo e ainda põe a culpa no governo. O governo faz errado? Faz. Mas se você esperar o governo fazer algo para você, você vai morrer infeliz. Aí a importância do posicionamento, né? Tem que ter posicionamento. Exatamente. Eu tenho alguns clientes aí de Montes Claros que já entenderam isso, sabe? A Letícia, por exemplo, lá da Entrefarma, elas já entenderam isso. A gente que tem que fazer, o governo não vai fazer por a gente. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, você pode tentar mudar a mentalidade dessas pessoas aí, mas é muito difícil e leva muito tempo e muita energia. Você tem que procurar pessoas que estão aqui, ó, com o mesmo nível, o mesmo sangue no olho que você, mesmo nível de energia que você, porque tem gente assim. Enquanto você estiver perdendo tempo com pessoas assim, você não vai conhecer quem você precisa conhecer. É verdade. Não vai conhecer, se você não se abrir e se você continuar... É igual cliente. Quem cisma de ficar com cliente ruim, gente? Perde a oportunidade de conhecer os bons. É batata. Tá com cliente ruim, você está perdendo a oportunidade do cliente novo entrar na sua vida. Sabe? Então, o governo, entra governo, sai governo, desde a época que eu era criança. Isso acontece. Então, você acha que vai mudar na sua vez? A Lorena quer falar. Pode falar, Lorena. Escutando aqui, me veio muita coisa na cabeça, mas eu acho que, assim, o principal de tudo isso, que é o primeiro, a chave que a gente sempre fala no coaching, né, que para a gente se desenvolver, o primeiro que a gente precisa é autorresponsabilidade. Exatamente. Porque não é sobre o outro, não é sobre o governo, é sobre o que eu faço nessas situações. Então, faça o melhor daquilo que você tem. Mas é você quem tem que fazer, é de você que tem que partir. Se eu estou num círculo e não me agrega, né? O que você pode fazer com aquilo? Porque no final é sempre qual é o seu objetivo e essa peça, isso que eu tenho, me leva para onde eu quero? Me leva na direção do que eu quero conquistar para minha vida ou não? Porque são escolhas. E as escolhas sempre são suas. Sim. Né? E Então,
Nesse sentido que a Lorena falou, muitas vezes o que faz a Miriam feliz não é exatamente o que me faz feliz. Às vezes a Miriam gosta muito de sorvete, eu gosto muito de hambúrguer, a Lorena gosta muito de sanduíche, e tá tudo certo, cada um vai ser feliz à sua maneira, né? Eu tenho algo que a dona Dona Nubank fala, que eu amo, é a coisa mais simples do mundo. Ela fala, mas é a coisa mais certa. Foca no seu. Foca no seu. Foca no seu. Isso, e ela fala do governo também, foca no seu. Quando você tiver foca, tudo que você foca expande, tudo que você foca cresce. E eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que ficaram focadas ali e viu o resultado acontecer na vida delas. Sim. Foca no seu. E tem uma coisa que eu queria contribuir com vocês, né, que até a Cíntia falou, o nosso negócio é sobre o outro. Sim. Mas primeiro tem que ser a gente. Sim. Primeiro eu, Miriam, primeiro Cíntia, eu tenho que estar bem resolvida, lá na metodologia amor, eu tenho que ter autoconhecimento, eu tenho que me conhecer, autodesenvolvimento, eu tenho que ter coerência com o que eu falo e faço, eu tenho que estar feliz e realizada. Só depois que eu estiver feliz, realizada, me conhecer de verdade, aí eu posso ir para o outro. Tem até a sexta-feira, né, que eu institucionalizei o Dia Internacional de Cuidar da Fonte. Por quê? Isso é extremamente importante para os negócios. Eu tenho certeza absoluta, se um dia Clene, Cíntia, ou Ana, Lorena brigou com o marido, teve problema com o filho, não dormiu de noite, não foi a mesma pessoa no trabalho. Exatamente. Nós temos que, primeiro, ter a autorresponsabilidade, primeira coisa. Eu sou responsável pela minha empresa, pelos resultados que eu tenho. Quem não está tendo resultado, gente, desculpa. A culpa é sua. Não é do governo, não. Não é do mercado, não. Por que tem gente que está tendo resultado com o governo e com o mercado do jeito que está? E ainda resultados excelentes. Então, a gente tem que fazer essa autoanálise. O que eu estou fazendo? O que eu estou transmitindo? E ainda tem outra coisa, Lena. Pessoa que reclama demais, ninguém quer estar perto daquela pessoa, não. Não. Ninguém quer estar perto, a gente tem que ser luz. A gente tem que ser pessoa alegre, incentivar, motivar. Não, você vai conseguir. Vamos tentar dessa maneira aqui, ó, o que você acha? Ou até se você chegar meio caidinha, não, Lena, vamos embora, vamos fazer isso aqui, olha. Tem solução para isso. Não, calma. Peraí, dá um passo para trás, faz isso. Você entendeu? É extremamente importante a gente estar bem primeiro, a gente estar bem resolvido, vamos dizer assim. Aí depois vem o outro. A Miriam está bem resolvida na empresa dela, ela pode ajudar os outros agora. Porque se eu não estiver bem resolvida na minha empresa, como que eu vou ajudar? Como que vai ajudar? Se eu não tiver, Lorena, principalmente trabalha com ser humano, se ela não estiver bem com ela mesma, que a energia, vocês podem não... A energia é muito importante, né? Não mente. A energia não mente, gente. Eu falo isso. O cliente seu sente. A Lorena lidando com pessoas... Rapidinho. Lorena lidando com pessoas não estando num dia bom, né? Uhum. A pessoa sai pior do que... É sábio, é por isso que é importante a gente conhecer. E passa para as pessoas também. É preferível ela dizer assim, Ana, vamos remarcar? A gente pode, não precisa nem dar muita satisfação, não. Aprenda a não dar satisfação também quando não precisa, tá, gente? Isso tira totalmente a autoridade e credibilidade de vocês. Quem explica dar demais. satisfação demais, tira mesmo. Eu já percebi isso. Ana, eu tive imprevisto, você teria disponibilidade de a gente fazer tal dia, tal horário? Pronto. Uhum. Ela não está bem, porque se ela for ruim emocionalmente, ela não vai ter uma sessão legal e a Ana vai perceber. Sabe? Então, não dá muita satisfação, fala o que tem que ser dito, porque, como eu falo com a Ana, tudo comunica. Tudo comunica. Sabe? Tá, tô bem, agora eu posso ajudar o outro. Ajudei o outro, tô ajudando a Ana, tô ajudando a Lorena, a Cíntia, a Alana. Oh, maravilha, estou ajudando as pessoas, minha empresa ajuda as pessoas. Como que eu posso multiplicar isso? Uhum. Gente, anota tudo isso aí. Você, o outro, multiplicação. Como que cada um dentro do seu negócio pode multiplicar? Vou dar um exemplo básico. Escrever um livro, você vai atender a massa. O que a Cíntia fez na história dela, no negócio dela? O que a Ana fez? A Miriam, com a metodologia Amor. Está indo para várias vidas, está multiplicando. Essa é a teoria da árvore que eu falo nas mentorias.
de forma objetiva. Você primeiro planta ali a semente, você não vê nada. Principalmente quem começa com o negócio. Tá lá, no invisível a semente. Desse tamanhozinho assim, ó. Tá no invisível. Mas a mágica tá acontecendo lá dentro, você não vê. Que é o sacrifício, que é dormir tarde, que é várias horas, é problema atrás de problema, é coisa que eu não sabia, agora eu tenho que resolver. Tá lá no invisível, você está sendo formado, as suas raízes estão indo, estão ficando profundas. Quanto mais profunda a raiz, mais forte você vai ficar. Tanto que o bambu é o que tem mais resiliência, né? Tá, começou a nascer pequenininha ali a árvore. Ainda tá pequena, mas já tá lá. Você consegue ver, aí você começa a ficar feliz. A árvore vai crescendo, 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 dá folhas, mas ainda não deu frutos. Quando a árvore der fruto, ela não vai dar um fruto. A maçã não vai dar uma maçã, ela vai dar várias maçãs. Você dá conta de comer todas as árvores? Não. No Brasil, geralmente, a gente joga fora, né? Eu falo lá na roça de pai, é assim, é muita manga, não tem nem para quem dar. Mas aqui, como é pequeno país, as pessoas colocam na porta. Põe nas sacolinhas todas as maçãs, acho que vocês já até devem ter visto em filmes, né? Coloca laranja, maçã e põe assim na porta. Já na sacolinha que a pessoa só pega e leva. Então, dentro do negócio de vocês, a maçã é a multiplicação, não pode ficar só para você. Assim como a gratidão atrai a prosperidade, o doar atrai muito mais. A gente se sente muito mais feliz em dar do que receber. Tem que ser assim. E eu estava lendo até um artigo de como que você doar faz bem para o seu corpo em todas as áreas. Olha só, gente, isso para mim eu não sabia, foi novo. Eu vou buscar esse artigo e mandar para vocês. O como que faz bem ao corpo dar. Então, a multiplicação, como que você, dentro do seu negócio, pode multiplicar? Pense nisso. Você ainda não pensou, coloque no planejamento estratégico. Eu já tenho minhas formas de multiplicação. Alguns ainda são confidenciais, né, Ana? Mas eu já tenho as formas de multiplicação. Porque eu já resolvi Miriam com Miriam mesma, resolvi muitos e vários problemas e dores de cliente, continuo resolvendo, mas agora é hora de multiplicar, para quem não tem esse acesso aqui, para quem não tem acesso a uma mentoria, para quem não tem acesso a mentoria tanto individual como em grupo, para elas poderem ter acesso também. E assim que a gente começa a trazer e levar a conscientização das pessoas, porque no meu negócio, assim como de Lorena, de Ana, da Cíntia, a gente tem que conscientizar a pessoa o tempo todo que ela precisa daquela informação, daquele conhecimento que é melhor para ela, para o negócio dela, para a família dela, para a sociedade, para a economia. Nós temos que ensinar para eles que é importante ter. Então, pense em uma forma de multiplicar, porque nós nascemos para isso. E o nosso propósito de vida sempre vai estar ligado ao outro, não em nós. Só que primeiro nós, eu, Miriam, a Cíntia tem que estar próspera, bem resolvida. E aí eu já vou fazer um pacto para vocês aqui, o primeiro do ano, o pacto amor, metodologia amor. Celebre toda sexta-feira as conquistas. Coloca lá no grupo para incentivar as pessoas a fazer isso também, gente, isso é poderoso. E sexta, não precisa ser na sexta, a da Miriam é a sexta. Tira um dia para você. Eu falo que a sexta é o Dia Internacional de Cuidar da Fonte. É meu, é Miriam, é meu. A gente precisa disso, principalmente como empresária. E quem é mãe também. Um dia para você. A Cíntia chegou aí. Se vira, meu marido, ó, sexta-feira à tarde, eu preciso, ou sábado, fica 2 horas, nem que for 2 horas, começa com 2 horas, você vai ver que com o tempo você consegue mais tempo, tá? 2 horas para mim fazer nada. 2 horas, porque eu quero ler um livro. 2 horas, porque eu quero fazer minha unha. Mas assim, sem preocupação de telefone, de empresa, de nada. É seu tempo para você fazer o que você quiser. Para a mente ter ideias, insights, você precisa de descanso. Todas as melhores ideias e os melhores inventos que teve na humanidade foi no momento de descanso, de repouso. A gente tem a melhor ideia quando a gente está no chuveiro, porque a gente realmente desliga.
Você não responde o WhatsApp dentro do chuveiro. Você desliga. Isso é o seu lado, porque o nosso cérebro, ele funciona de dois lados. Tem o lado criativo e o lado, né, que você tem que fazer as coisas. O criativo, ele só funciona quando você está descansado. Ele só funciona quando você está em paz. Então, com certeza, você tem na sua mente e no seu subconsciente informações, coisas até que você já aprendeu, que viu, que vai resolver algum problema na sua empresa, mas de tanto você tá ali, ó, que hoje o mundo tá assim, você não para pensar, você não consegue ver a solução. O mundo está fazendo hoje que a gente não pense, para a gente ser manipulado. Essas dopaminas baratas, né, que o celular, que isso é para quem não assistiu, assiste O Dilema da Rede. O Dilema da Rede, vou até anotar aqui para mandar lá para vocês. Todo cliente manda. meu é obrigado a assistir esse filme. Todo cliente meu é obrigado a assistir. Ele mostra, Lena, exatamente o que isso aqui faz para te manter aqui. Por quê? Porque as maiores empresas anunciam aqui, faz a lavagem cerebral em você. Gente, quando as pessoas na internet falam muito isso, se você não está pagando por algo, você é o produto. E é feito, aí o Dilema da Rede explica isso, e quem explica são os executivos das maiores plataformas, que é feito para você ter vício mesmo, libera dopamina barata. O do LinkedIn tá lá, do Facebook, do Instagram, que até eles, sabendo que é mal, que faz mal, até eles são contaminados. Recentemente o Instagram foi condenado por exatamente por isso. A pessoa conseguiu na justiça. A pessoa conseguiu na justiça esse processo. Que viciou a pessoa. Porque é provado isso. E esse filme explica sobre. Quando você vê esse filme, nunca mais você vai ficar preso nisso aqui. Nunca mais. Porque você vai ver as pessoas que trabalham lá dentro falando, não é à toa, não é ficção, não, é verdade. Então, quando você não quando você não paga, você é o produto. Dentro do Instagram, você é o produto. As empresas mais valiosas do mundo hoje são elas. Tem nossos dados para tudo. Tá? O Dilema da Rede, vou mandar lá para vocês. O que mais, gente? Então, aí eu acho que agora não tem problema a gente passar, não quero orar da dúvida. Como está o público pequeno, a gente pode fazer dessa forma, eu até gosto também. Assim, então, acho que agora a gente falou já bastante da mentalidade do empresário. Eu acho que agora, de fato, nós vamos entrar na legalização e estruturação empresarial. Tem esse slide aqui, né, falando alguns pontos principais que a contabilidade trata, mas antes disso, a gente tem que fazer uma viabilidade do negócio. Seu negócio, ele é rentável, ele é sustentável, né, que entra toda aquela parte de planejamento. Por exemplo, vocês acham que hoje alguém abriria uma locadora de fitas? Então, a gente tem que fazer esse estudo para ver se aquele negócio é rentável, fazer uma pesquisa de mercado para ver se é viável ou não você ter um negócio. Então, depois que a gente já fez todo esse planejamento estratégico, né, e plano de negócios, que aí eu acho que a Miriam que aprofunda mais nessa parte de planejamento. Hoje aqui eu vou focar bem na parte financeira e contábil. Imaginando que já tenhamos partido de toda essa viabilidade, todos esses planos, vamos à legalização de negócio, que vai muito além de abrir um CNPJ. Abrir um CNPJ, além de responsabilidade, exige muito conhecimento técnico também, porque às vezes a escolha de uma atividade errada pode fazer com que você pague mais imposto. Né? Às vezes você quer vender um produto que em outro KNAI possivelmente você pagaria menos imposto, ou você estaria isento daquele imposto. Então, a gente também tem que ter um planejamento financeiro e tributário, porque para a gente abrir um CNPJ, a gente também paga guias para o governo para ter um CNPJ ativo.
né? Além do imposto, a gente tem outras despesas que o empresário tem, certificado digital, alvarás de funcionamento, contabilidade. Então, a gente tem algumas outras coisas que a gente tem que levar em consideração se é viável para o empreendedor ter um CNPJ ativo naquele momento ou não. E aí, aqui eu coloquei, né, as documentações que você tem acesso depois que você tem o CNPJ ativo, que seria o cartão CNPJ, que não está aqui, seria os alvarás de funcionamento, dependendo da atividade, né, sanitário, tem um do Corpo de Bombeiros, e você passa a ser obrigado a emitir nota fiscal. Muitas pessoas não emitem todas as notas fiscais, né, mas a nota fiscal ela é obrigatória, e eu vou falar um pouco mais disso na frente, quando a gente, de fato, entrar na reforma tributária. E a gente tem que fazer a escolha correta do regime tributário. Isso vai impactar muito agora, principalmente com a reforma tributária, se vai ser MEI, se vai ser simples, lucro real, lucro presumido, cada um tem os seus especificidades, né, que a gente pode ter, que pode ser benefício ou que não, às vezes para aquele momento da empresa não é um benefício, é melhor pular para outro, às vezes é melhor ser individual, às vezes é melhor ter um sócio. E aí, esse tipo de planejamento, ele é muito individual, porque vai da atividade de cada um, vai da história de cada um, vai do porte financeiro de cada um, né, dos planos de cada um. E aqui eu coloquei algumas dicas básicas para quem quer ter um CNPJ ou já tem um CNPJ, que eu pego com muita frequência aqui na contabilidade, que as pessoas ainda não têm, que é a separação da conta bancária. Muitos empresários, né, pequenos, ou até mesmo de médio porte, ainda não conseguiu fazer a separação total do que é conta da empresa, né, o que é conta da pessoa jurídica e o que é conta da pessoa física, principalmente as pessoas que são MEIs, elas juntam muito essas coisas, ela não sabe o que é da empresa, o que é dela, e acaba que na hora de fazer o faturamento, nem a própria pessoa tem um controle de quanto foi que ela ganhou, porque o controle, gente, não tem como, a gente tem que fazer ele pelo menos mensalmente, porque se a gente deixar acumular, a gente não vai fazer. Eu sei que para muitas pessoas é um desafio fazer, né, o controle financeiro, de controlar ali as entradas, principalmente as saídas, mas não tem outra forma da gente chegar no número exato se a empresa está dando lucro, se a empresa está dando prejuízo, se a gente de fato não souber o faturamento real, as despesas reais daquela empresa. Hoje existe muitos jeitos, né, de controlar, fazer o controle financeiro, seja por planilha de Excel, aplicativos, tem bancos que também possuem isso, né, sites que dão esse direcionamento para a gente. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de fazer. E em relação às notas fiscais corretas, principalmente as pessoas que são menores, elas não têm o hábito de emitir todas as notas fiscais, como eu falei, né, anteriormente. Isso pode ser muito perigoso, principalmente com a reforma tributária agora, porque o governo, gente, ele está cada vez mais cruzando as informações, né? Ele pega as informações da contabilidade, quais transações que eu tive com a Ana, e não precisa de eu falar isso para o governo, né? O próprio banco já informa para ele essa transação. Então, ele tem como rastrear a gente. Aqui na contabilidade, o que tem acontecido com frequência as pessoas que são menores recebendo notificações da Receita para compor o faturamento que ela colocou lá na declaração de faturamento anual dela. Porque, segundo o governo, a pessoa declara, por exemplo, o MEI. O MEI pode faturar até 81 mil no ano. Mas muitas pessoas acabam que extrapolam isso até por falta de controle financeiro mesmo. Elas não sabem quanto que ela recebeu. E aí elas colocam lá 80 mil. O governo já sabe que ela movimentou muito mais do que aquilo. Então, o governo fala, então compõe para mim o seu faturamento. E aí chega a hora que a pessoa não sabe, porque ela não tem nenhum controle. E aí, quando a Receita chega a esse ponto de notificar, tem um ponto que é muito importante, porque ela não vai só te notificar, ela também vai te multar.
E aí a multa é 20% do faturamento. Então, imagine você já não tem controle financeiro, você já não tem um fluxo de caixa e você ainda é multado. Então, por isso que cada vez mais ter controles, emitir notas fiscais, ter um controle financeiro, gerencial, fazer a escolha, né, do regime tributário correto, vai ser cada vez mais exigido para o empresário. Então, a organização, acho que vai ser a palavra-chave agora. Isso. Se antes a organização era necessária, agora ela é obrigatória. Porque a reforma tributária, a Miriam já está passando aqui direitinho. A reforma tributária vai exigir de nós, empresários, empreendedores, muito mais organização. E quando eu digo organização, não é só na minha área, né, financeira, tributária, mas ela também vai exigir uma organização de processos, uma organização para você identificar exatamente quais são como que eu vou falar para vocês para não serem mais técnicas assim? Exatamente quais os produtos que você vende, se você está vendendo com a alíquota correta, se você está faturando da forma correta. Teve recentemente atualizações na emissão de nota fiscal, não sei se vocês já perceberam, mas agora você tem que colocar lá qual é a alíquota que você paga, quanto de imposto que você paga. E assim, a reforma tributária, gente, ela já começou, né? O brasileiro sempre fica naquela expectativa. Vai ser adiada, não vai acontecer, eles não vão deixar isso acontecer. Mas hoje a reforma tributária, ela já é uma realidade aqui para nós brasileiros, ela já começou com alguns pontos, né? Fala-se em que ela vai começar efetivamente em 2027, para todos, né, com empresas do Simples, empresas menores, mas ela já é uma realidade. Empresas maiores já estão utilizando o novo portal, né, o novo regime da Receita Federal para poder fazer a apuração, para fazer o lançamento, né, mesmo que não seja obrigado, elas estão em período de teste para poder validar como que vai ser esse novo processo. Então, ela já é uma realidade. Hoje se fala que a reforma tributária aqui no Brasil ela vai durar 5 anos, que ela irá começar em 2027 e vai acabar em 2033, se eu não me engano. Mas também já se fala que vai começar de uma vez em 2027, não tem nada que se falar desse período de transação. Existem algumas inconsistências no processo, né, se a reforma tributária vai acontecer de qual forma, mas que ela vai acontecer, ela é uma realidade, ela já está acontecendo, né? Ela já começou. E aí, sobre a reforma tributária, pode passar, por favor, Miriam? Eu trouxe aqui as principais mudanças que vão ter. Isso. Hoje, eu acredito que a maioria aqui seja empreendedora e que saiba aí, né, quais são os impostos que, de fato, a gente paga. A pessoa que ela é MEI, ela paga aquela guia única, onde contempla todos os impostos e o INSS. As empresas que são Simples Nacional, elas pagam tudo numa guia única, e o INSS também outra guia. E o Simples Nacional irá permanecer, mas com algumas alterações. Hoje eu vou falar especialmente desses dois regimes, mas se a Miriam quiser, posteriormente a gente faz outra aula específica da reforma tributária. Hoje eu trouxe só um gostinho aqui da reforma tributária, até para as pessoas já começarem a entender como que isso de fato pode impactar o seu negócio, né, daqui a 8 meses que estamos falando, né? Então, só para plantar essa sementinha aí do que vocês acham que seria impactante no seu negócio. Hoje existem vários tipos de tributos, né? Existem os tributos federais, os tributos estaduais e os tributos municipais. Então, hoje é definido assim, federal. Todo mundo paga imposto federal, independente da atividade. E aí, os impostos estaduais. Somente quem tem produtos paga o ICMS, que é o imposto sobre os estados, que é sobre o produto. E quem presta serviço, assim como a maioria que eu acredito, paga o ISS, que é um imposto sobre serviço
para as prefeituras. Então, cada imposto hoje tem a sua alíquota. E o que o governo falou? Tem dado muita briga em relação a impostos, né? Que Belo Horizonte paga X imposto, cidades vizinhas têm outra alíquota de imposto. Então, isso acaba que beneficia alguns estados, alguns municípios, e deixa outros de fora, porque não tem esse benefício fiscal. Então, o governo entendeu que seria melhor fazer o seguinte: uma guia única para recolher os impostos federais e uma guia única para recolher os impostos estaduais e municipais juntos. Aí aqui que está a grande virada. Por quê? Hoje eu não pago imposto para o Estado. Eu acredito que a maioria aqui também não deva pagar, né, por ser serviço. Mas a gente vai começar a pagar, porque vai ser uma guia única. Então, vamos supor, o ICMS hoje, aqui onde eu estou, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a alíquota dele é 18%. E do ISS, onde eu estou hoje, em Belo Horizonte, ele é 2%. Então, vamos supor, hoje eu pago 2%. Eu vou passar a pagar 20%. É isso que a legislação vigente hoje fala. Se o empresário, igual a Lene comentou lá, ele já está cansado, reclamando do governo, pagando 2%, que seria desse imposto ICE, do serviço, não estou falando do imposto geral, não estou falando do federal aqui, estou falando apenas do de serviço. Imagina se eu falar com ele que ele vai ter que pagar 20%, que a partir de janeiro de 2027, ele não vai pagar mais esses 2%, que ele vai pagar os 20%. O fluxo de caixa dele comporta esse aumento de imposto, esse aumento de alíquota? Ele está preparado para isso? Então, o momento de nós, empresários, começar a pensar nessa questão é justamente assim: quais benefícios eu posso ainda ter, mesmo aumentando essa alíquota? Porque isso é um impacto muito grande para nós que somos micro e pequenas empresas. Porque isso reflete diretamente no nosso poder de compra, no nosso poder de mercado, como pequenos. Como vamos ser mais competitivos pagando um imposto tão alto? E aí, lembrando que não estou entrando em política aqui, mas que o imposto do Brasil é a carga tributária mais alta do mundo. Então, como a gente vai se organizar para essa realidade que está batendo a porta daqui a 8 meses? Sem organização, sem estrutura, sem entender do meu negócio, sem saber se o negócio que eu tenho hoje está sendo rentável para mim ou não, sem saber se a minha margem de lucro comporta esses 20% ou não. Então, gente, aqui eu estou falando grossamente, né, para vocês tentarem entender qual é o impacto. Claro que a gente pode fazer uma aula só sobre isso, que é um assunto bem complexo, até para a gente adentrar nos nomes, nas estruturas, mas é justamente essa questão que eu trago para vocês. Se a gente é uma empresa pequena e não tem organização, a gente pode estar tendo um prejuízo pequeno, porque a nossa empresa é pequena, mas se a gente crescer, como a gente quer crescer sendo essa diversidade, que é a reforma tributária que está batendo em porta? Né? Porque até para a gente passar por crises, para a gente se readaptar ao mercado, como a Miriam falou, a gente tem que entender como a gente está hoje. Não tem um ponto de partida, porque uma vez que eu estou empreendendo, eu já não estou mais no zero. Eu posso até estar no negativo, mas no zero eu não estou. Então, eu tenho que entender do meu negócio para saber se ele está fazendo sentido ou não. Que foi o exemplo que eu dei lá. Será que eu vou continuar vendendo fita cassete nos dias de hoje, onde tem tudo na palma da mão? Faria sentido para a gente fazer isso hoje? Né? Então, com essa integração dos impostos, o que vocês acham que vai acontecer? A fiscalização vai ficar mais em cima. Eles vão ter as informações mais rápidas. A prefeitura agora vai poder bater na porta da Ana e falar: "Ô, Ana, engraçado, eu não estou vendo que você pagou o seu alvará de funcionamento, ele não está em dia, posso te notificar."
Então, isso tem uma série de impactos para a gente que é pequeno hoje, que muitas pessoas não estão se atentando. E que se a gente estiver preparado, a gente pode se dar bem e sair na frente, como a Miriam falou lá no início, na mentalidade. Aí aqui eu coloquei, né, as principais mudanças, e essas já começaram, viu, gente? Essas que eu coloquei aqui, que já começou, já é realidade, já tem legislação sendo aprovada cada dia, inclusive tem até uma aprovação para sair agora dia 30, sobre a reforma tributária, os novos impostos, como que vai ser feito o recolhimento. Teve também a alteração do regime do Simples Nacional, né? Antes a gente fazia a opção pelo Simples apenas em janeiro, agora ele já mudou para setembro. E outra coisa que mudou também nas empresas, antes a Receita Federal te mandava uma notificação lá em janeiro. Falava, ó, você foi excluído porque você tem débitos. Hoje, virou um mês, a Receita Federal já te manda uma notificação. Ó, seu parcelamento está em aberto. A sua guia do Simples está em aberto. Você vai perder o seu MEI porque você tem tal mensalidade em aberto. Você tem 90 dias para você legalizar isso aí. Senão, você vai ser excluído do Simples. Então, tem algumas coisas que já mudaram. A questão da implementação dos novos impostos que eu citei ali acima, né? Eles já são realidades, empresas do lucro real e presumido já são obrigadas a destacar esse imposto lá na nota fiscal, mesmo que de forma de teste ainda nesse momento, mas isso já é uma realidade para eles. Isso, né, as mudanças na nota fiscal, então isso impactou também, mesmo não sendo obrigada ainda, o Simples Nacional e as pessoas que são MEI, porque já mudaram os campos lá dentro da nota fiscal. O sistema que a gente está acostumado a trabalhar hoje da Receita Federal, ele também vai passar por uma atualização, tem passado por algumas atualizações ao longo desses meses para adequar a reforma tributária, então tem algumas atualizações sutis que já vem acontecendo, que vocês, como empresários, já podem notar lá ao entrar, né, para emitir guias e tudo. Mas a gente que está aqui emitindo declarações e fazendo todo o processo da empresa, a gente consegue ver com mais facilidade isso, que já é uma realidade. E, lógico, a nova tributação. E aí, sobre a lógica da nova tributação, para não deixar todo mundo assim, né, desesperado com esses 20%, o que é que o governo fala? O governo fala assim, Cíntia, você presta serviços para pessoa física ou para pessoa jurídica? Aqui no meu caso, eu presto tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E a Receita Federal fala assim, ótimo, para a pessoa que é física, você não pode ter nenhum benefício, porque ela é o consumidor final do seu produto. Ela não te gera nada. Agora, se você presta um serviço para a Miriam, se você presta um serviço para a Ana, que são pessoas, né, que já têm um CNPJ, você é obrigada a emitir nota, porque você vai ter um benefício, você vai poder usar essa nota fiscal para você abater um pouco no seu imposto, que é mais ou menos a lógica do ICMS hoje, que eu não sei se vocês têm conhecimento. Mas assim, eu compro de um estado, eu vendo para outro estado, e isso me dá um benefício fiscal, porque cada estado tem uma alíquota, cada estado tem a sua legislação. Então, o governo fala assim, vendeu para consumidor final, você não vai ter benefício. Mas se você vender para uma pessoa jurídica, você pode usar o seu faturamento para deduzir essas despesas. Então, por exemplo, eu fui o faturamento da Ana, por exemplo, mas a Ana foi a minha despesa. Então, assim, eu vou aumentar a alíquota da Ana, mas possivelmente ela vai diminuir a minha. E está aí, possivelmente, a obrigatoriedade da nota fiscal. Porque, com certeza, eu vou querer que a Ana me emite uma nota para mim ter o meu benefício fiscal. Para mim poder... Porque ninguém gosta de pagar imposto. Por isso que o nome é imposto. Porque se fosse facultativo, ninguém pagaria. Então, vai ser assim. Então, eu vou prestar serviço para a Ana. Falar, Ana, eu quero fazer um serviço com você. Você me emite nota fiscal? A Ana, emito nada. Emito não, o governo vai me tributar mais. Eu falei, então, não vou fechar serviço com a Ana, porque eu quero a nota para mim e abaixar o meu imposto também. Então, não vai ser só o governo fiscalizando. Vai ser eu fiscalizando a Ana me fiscalizando o tempo todo. Porque todo mundo, gente, vai querer pagar menos imposto.
Vocês concordam? Então, eu trouxe aqui, ó, o empresário que não entende o mínimo dos números acaba pagando mais imposto do que deveria. E aí gera uma repercussão muito grande, né, na nossa área contábil, sobre como que vão fazer os MEIs, porque os MEIs, eles não emitem nota, e o MEI também não vai dar benefício fiscal. Então, é entender que o MEI, ele vai continuar querendo ser MEI. Quem são os clientes dele? Porque entre comprar da Ana, que é uma empresa, ou fechar com o Zé das Couve aqui da esquina, que não vai me emitir uma nota, qual que eu vou preferir? Mesmo se eu pagar um pouco mais caro, eu ainda vou preferir a Ana, porque ela vai me dar um benefício fiscal. Benefício fiscal, entre aspas, né? Essa vantagem competitiva no mercado. Gente, a reforma tributária, ela vai passar por várias questões, várias esferas. Essas que eu trouxe aqui, esses pontos de atenção que eu trouxe aqui, é o que eu acho que vai impactar diretamente a vida do pequeno e microempresário hoje, né? Então, alguns pontos para a gente refletir sobre a reforma tributária. Eu já me coloco à disposição aqui para quem tiver dúvidas sobre a reforma tributária, pode mandar para a Miriam e a gente vai conversando. Porque realmente é um tema muito complexo, mas eu não posso falar que o que vai dar certo para a Ana vai dar certo para a Miriam. Pode falar. Quem tiver dúvidas, na próxima palestra, né, como eu falei lá no início, vai ser exclusivo para orientação de gestão, né? Eu vou estar aqui, convido já a Cíntia também para participar, a Cíntia conosco, porque o tema vai ser exatamente esse. Então, próxima segunda-feira é somente para a comunidade fechada, tá, pessoal? Quem está na comunidade aberta não tem acesso, só vocês que estão na comunidade fechada, vai ser o Mastermind, onde nós vamos sentar com empresários, discutir, tirar dúvidas, orientar de forma estratégica, orientar com forma de gestão, igual a Cíntia falou que organizar financeiro. A gente não vai estar falando de projeto de gestão financeira, mas se você tiver uma dúvida no financeiro, eu vou estar aqui para poder esclarecer, a Cíntia podendo participar também, vai ser no dia 12, só confirmar aqui, eu vou passar para vocês lá no grupo, no dia 12 de maio. 12 de maio, uma terça-feira também. Isso, então eu já vou fazer o videozinho, vou mandar lá no grupo para as pessoas se prepararem, já começa a partir de agora fazer as anotações das dúvidas, rever seu negócio, né, Cíntia? Para poder, né, de forma mais assertiva, mais objetiva também. Trago, então, na próxima temporada, né, da nossa série, Sou Empresária Agora, todas as dúvidas que vocês têm com relação à gestão de negócios, à gestão contábil, para que a gente possa esclarecer no dia 12 para vocês, tá bom? É o momento seus. Então, como eu falei no início, aproveitem, gente, aproveitem. Então, só para finalizar aqui, né, esse checklist que está mostrando aqui na apresentação, quando a gente fala organizar financeiro, é para você ter um mínimo de organização, né, gente? Aí você sabe o que seria melhor para você, se for planilha, se for site, se for banco, para você ter essa certa organização, até para você saber se o seu negócio está lucrativo ou não. Porque uma coisa é você ser competitivo, mas outra coisa é você ser lucrativo, né? Porque existe uma diferença muito grande, que talvez a maioria dos empresários que estão começando, que são pequenos, não saiba que existe o faturamento e existe o lucro. São coisas totalmente diferentes, né? Que muitas pessoas acham que, eu faturei 10 mil, eu ganhei 10 mil. A pessoa esquece de tirar que ela teve ali, né, as despesas com o negócio dela, por menor que seja ali, internet, enfim. Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento de começar a se organizar financeiramente para começar a entender o seu negócio de fato. Separar as contas, né, de pessoa física e jurídica, isso é uma coisa que acontece muito, as pessoas não têm esse hábito, acabam misturando, recebendo Pix no CPF, Pix no CNPJ, e vai virando aquela confusão, e paga despesas fixas com o CNPJ. Isso é muito importante, eu acho que isso é cultural aqui do Brasil, né, não ter essa separação. Então, é bom a gente ver. Rever o regime tributário, igual eu te falei, né? O MEI, apesar dele ter esse benefício, que ele paga uma guia única por mês, ele também não vai dar esse benefício fiscal para as pessoas que vão usufruir do serviço dele. Então, vale a pena ele ver se realmente compensa ele ficar como MEI, ou se ele atende mais empresas, se já é melhor ele migrar para o Simples Nacional.
e já começar a se preparar, né, para uma empresa do Simples Nacional, que é um porte maior, que tem mais despesas, tem mais responsabilidades. E um ponto que eu vejo aqui, que eu coloquei, é estruturar a precificação. Igual eu falei, muitas vezes pessoas erram com frequência na precificação. Né? É incrível como a gente pega clientes aqui que não sabem precificar o próprio negócio e acha que o negócio, por estar faturando, ele está lucrativo. Mas quando você pega o faturamento, todas as despesas, você fala assim, não está viável. Sem margem. Vamos rever esse processo aqui, porque tem algum momento que não está certo. E a pessoa fala, mas eu não posso aumentar o meu preço. Então, a gente tem que rever as despesas. Alguma coisa a gente tem que fazer, senão você vai ficar trabalhando de graça, né? E aqui eu deixei também de buscar sempre um acompanhamento contábil, principalmente com essas mudanças que estão acontecendo aqui no Brasil. É importante vocês estarem, né, sempre por dentro do que está acontecendo, de como isso vai impactar o seu negócio. Eu sei que muitos nós brasileiros aqui deixamos para a última hora para ver se vai acontecer realmente, mas quem se planeja, né, sai na frente. E é que eu coloquei uma frase já para a gente finalizar a minha apresentação aqui, que a diferença entre o negócio que cresce e o negócio que fecha não é o esforço, é a direção. Né? Então, acho que o importante é a gente ter um direcionamento correto de quem já passou por aquelas experiências, de quem já tem aquela vivência, né? Igual eu estou percebendo, a Miriam já tem muita bagagem sobre planejamento, então acho que realmente seja a hora de fazer um planejamento, né, de fazer um brand. Então, acho que é importante a gente começar a pensar no nosso negócio como uma empresa mesmo, né, de deixar de sermos aqui amadores, né, para ser, de fato, empresários de sucesso. Sim. E a direção, ela é muito importante, né? Se você não sabe para onde que você vai, né, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E a gente precisa saber onde que nós estamos, né? Porque a direção, ela para ela ser assertiva, a gente tem que ter clareza. Como assim, Miriam? Se você está indo para BH, o trajeto é um. Se você vai para São Paulo, o trajeto é outro. Então, nós precisamos saber onde que nós estamos, que é essa reflexão, né? E a gente faz o nosso negócio. Onde que eu estou aqui agora? Você até vai chegar em BH, mas você vai dar mais volta, né, Miriam? Gastar mais combustível, passar raiva no trânsito, enfim. Então, não saber se o combustível vai dar para você chegar até lá, se você estiver indo de carro. Se for de avião, vai ter que pegar outro avião, vai gastar mais, enfim. Então, a clareza, ela é essencial para o direcionamento. Dentro do planejamento estratégico, só há direção depois da clareza. Verdade. E, infelizmente, a clareza é algo que 99% dos empresários não têm. Eles acham que eles têm, mas eles não têm. Que é de verdade onde você quer chegar. E começa com a visão dentro do negócio. A visão, ela tem que estar bem clara. Quem sabe o que quer, consegue. Mas até para saber onde que você quer chegar, você tem que saber onde que você está, né? Não tem como colocar no GPS, eu quero chegar em BH, mas onde que você está? Eu estou aonde? Eu estou na Irlanda, eu estou na França? Você tem que saber exatamente onde que você está. Porque o direcionamento, ele vai ser personalizado ali de acordo com a realidade sua. Uhum. Então, é extremamente importante. Gostei da última frase. Obrigada. Amei. Gostei não, eu amei. Então, é isso, gente, da minha parte, né, já me coloco à disposição, vou fazer o possível para participar da próxima, então tragam bastante dúvidas aí que vocês tiverem sobre tributação, financeiro, organização, o que eu puder contribuir com vocês vai ser uma honra poder ajudar tantas mulheres assim. Obrigada. Obrigada, Cíntia, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por transmitir, né, compartilhar conosco seu conhecimento. Vou ficar muito feliz se você puder participar dia 12, para a gente poder orientar o pessoal com gestão, com estratégia. Faça o dever de casa, gente. Analisem o negócio de vocês, tá bom? E dúvidas já vão sinalizando, né, Miriam, para a gente poder se organizar. Isso, já vai pensando também, porque às vezes agora não tem dúvida nenhuma, não. Aí acontece alguma coisa hoje, amanhã, daqui 15 dias, já anota, não deixe de anotar. Coloca na agenda de vocês ali, ó, pega um caderninho, não sei se vocês têm, eu tenho, e já coloca MBA dia 12/5. O que eu vou perguntar? Anota, porque se a gente confia na cabeça, ela prega peça, viu? Ela faz a gente esquecer. Então, anotem as dúvidas que tiver. Eu queria ouvir de vocês, eu vou começar pela Lorena.
eu queria ouvir de vocês por que valeu a pena estar aqui hoje. Parar 2 horas do seu dia para sentar aqui e ouvir. Por que valeu a pena, Lorena? E primeiro o ambiente, né? É aquilo que você disse no começo e que eu acredito muito. Eu acho que o ambiente é o solo onde a plantinha está plantada, onde essas raízes crescem. Então, a gente vai aprendendo também com outras pessoas. Talvez eu não estou justo nesse momento agora de talvez ter uma certa dúvida, mas eu estou aqui, estou crescendo com vocês, estou aprendendo da dúvida de uma outra mulher, ou a situação de uma outra mulher. Enfim, no meu caso agora, eu estou me preparando. Como eu disse, eu saí com 18 anos de idade, né, do Brasil. E eu estudei administração, na verdade, eu estudei... acho que no Brasil eles chamam engenharia industrial, que foi mais focada em produção. Eu tenho mestrado em logística, trabalhei muitos anos na área de compras, e agora, pela primeira vez, estou sendo empresária, estou começando com um negócio próprio, né, que é o coaching, e num país onde eu não aprendi sobre legislação tributária, enfim, né, eu saí muito nova de lá. Então, tudo que eu estou pegando agora aqui é muita informação e é ouro para mim, para quando eu realmente puder realizar e abrir, né, um negócio, para fazer da forma certa, como vocês dizem, né, fazer do começo já de uma forma correta. Então, muito obrigada, Cíntia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, generosidade, e vou pensar aqui nas perguntas para trazer no dia 12. Por favor. Fico muito feliz que você possa participar, contribuir com a gente também, mostra, até a sua fala, da sua experiência, isso ajuda, Lorena, a conscientizar as pessoas, né? A pessoa que está passando por isso ou ainda não passou, quando ela ouve você falando, dando o seu testemunho, aquilo ativa a consciência dela também. Obrigada por compartilhar. E você, Obrigada Ana, a vocês. por que valeu a pena estar aqui hoje? Para mim valeu a pena porque é o que a Cíntia falou, só da gente falar contabilidade a gente já sente um frio na espinha, né? Falar reforma tributária, então, já é um sinônimo de pesadelo, né? Mas aqui vocês vão ver que vai ser mais gostoso, né, Cíntia? Vai ser mais leve, pode ficar tranquilo. E me parece assim um ambiente seguro, sabe? Me parece não, tenho certeza que porque a gente às vezes tem medo, né, de como fazer a coisa que a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado, e sempre tem algo que a gente precisa entender, né? Eu já passou um fio, anotei um monte de coisa aqui enquanto foi falando. Semana que vem, 15 dias, eu estou cheia de perguntas para vocês. Obrigada. Obrigada. Segura de informação. Obrigada. E você, Ilane? Para mim, foi muito bom, sabe? Começar meu dia já com essa energia de vocês, né? Saber que a gente pode unir forças, né? Saber que sempre tem algo novo para acontecer e saber que é muito mais sobre a gente do que o outro, né? Eu que já mexo na empresa com muito tempo, eu tenho 45 funcionários, não é fácil, né? Então, a gente ouvir outras pessoas e saber que a gente pode ir por outro caminho também, né? Isso abre portas, dá energia para a gente. Então, eu, assim, nessa manhã, eu senti uma renovação de energia mesmo. Foi muito bom. Parabéns para vocês. Eu fico muito feliz, obrigada. Fico muito feliz mesmo. É isso que faz a gente crescer, prosperar, Sim. Sabe? E você tem 45 funcionários, é muita gente. E uma coisa que a gente fala muito aqui, principalmente com o empresário, tudo que você for trabalhar dentro de uma organização, você vai esbarrar em pessoas. Sim. Se você entende de pessoas, você vai entender de negócio. A gente vai falar muito sobre isso aqui na metodologia, né? É muito importante. É muito importante. Seu funcionário é um ser humano, seu prestador, seu fornecedor, seu cliente. Seu cliente. Sim. Então, é tudo, gente.
né? Por isso que é importante a gente. E gente, de novo, conecta com gente. Ninguém quer estar perto de gente cara fechada, mal-humorada, que reclama. Quer estar perto de gente feliz, alegre, com energia boa, que vai ajudar a resolver os problemas, que vai me orientar, que vai me ensinar. E uma coisa importante, né, que a Lorena falou, não, eu estou começando agora, eu estou ouvindo. Gente, uma coisa que eu sempre fiz desde novinha foi aprender com os outros. Através de livro, através dos erros das pessoas, para mim não cometer o mesmo erro. Então, mesmo que você ainda não está nessa fase, você vai ouvir coisas aqui que você vai aprender, e quando chegar a sua vez, você não vai passar por aqui. E principalmente que você ouviu de um ser humano, de uma pessoa, não foi nem ali. A gente sente mais quando a gente ouve da pessoa, né, aquela experiência, história. Por isso que a nossa história é muito poderosa, ela ajuda muito, ela inspira muito. Inspira. Obrigada mais uma vez. E a Cíntia também, Cíntia. Por que valeu a pena você estar aqui hoje? Gente, eu adoro estar rodeada de mulheres, né? Eu acho que a gente fica mais à vontade para falar, porque a gente se conecta, a gente sabe quais são as dores de ser empreendedora, ser mãe, tudo aquilo que eu te falei, né? Várias esferas que nós mulheres somos, então eu me sinto muito à vontade, principalmente por poder compartilhar aqui meu conhecimento com vocês, mesmo que de uma maneira assim, né? Bem pontual, que foi hoje, mas eu já me coloco à disposição, sabe? Eu desejo todo sucesso, eu também vou fazer essa caminhada, dessa jornada, que agora eu sou empreendedor, porque eu sei que muito mais do que ensinar com vocês aqui hoje, nas próximas eu vou aprender muito mais, tá bom? E você, Cíntia, fala de um jeito muito leve, viu? Parabéns. Obrigada, Anne. Obrigada. Parabéns. O meu tema já é muito técnico, né? Se eu for de uma forma pesada, aí que o frio na espinha vai chegar mesmo. Sim. Então, eu tento falar de uma forma mais leve, com um sorriso no rosto, porque cada um com a sua aptidão, né? Você com comidas, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu queria pedir só para todo mundo dar um sorrisinho, falar que gostou, para me tirar um print aqui na tela. Aquele sorriso bem gostoso, gente. Assim, pelo amor de Deus, gente, ninguém com cara fechada. Ai, peraí que apareceu a mensagem da Ana aqui, peraí. Aí. Ai, a Lorena ficou com o olho fechado. Para variar, vai, mais um. Aí, obrigada, meninas. Obrigada mais uma vez, Cíntia. Obrigada por transmitir seu conhecimento, por toda a leveza, doçura, em abordar um tema tão complexo, como a Cíntia falou no início, gente, olha o exemplo da Cíntia. Olha a complexidade. Deus deu para a gente talentos, dons. Eu, com a tecnologia da informação, enfim, cada um não gosta de alguma coisa, né? Ela falou, dá um frio na barriga para contabilidade, mas a gente tem que fazer. E cada um tem o dom e o talento, olha só. Olha o exemplo aqui. Então, não fique escondido, gente. Mostre vocês na comunidade. Façam ser vista, lembrados, porque tem alguém pedindo, pelo amor de Deus, a ajuda de vocês. Você pode ser resposta de oração de alguém. Não fique escondido, independente da área. Não pense assim, pense você pode contribuir com o mundo, você pode contribuir com alguém, tá bom? Então, dia 12, eu aguardo vocês para a nossa Mastermind fechada, do grupo fechado, e eu gostaria de deixar uma orientação de gestão para vocês, até o dia 12, para vocês fazerem. Cada uma, na sua área, busca a biografia de alguém que é referência no mercado, ou no Brasil ou no mundo. A da Ana, eu já até sei quem é, conheci, ela até mandou um recado para ela, quando eu estive em Montes Claros, mas busque alguém que é gente também, que tem referência no mercado, e leia a biografia deles. Vocês vão ver o quanto isso é rico, você vai ver o que a pessoa passou, tudo assim, ó, na vida dele, para ele construir e estar onde ele está hoje. Isso é ouro puro, e que a maioria das vezes a gente não valoriza, né? Eu gosto muito de ler a biografia das pessoas. E se depois que leu da sua área e tiver interesse por outros grandes nomes, que é referência para vocês, façam isso. Vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender. Vocês vão aprender coisas que aquilo ali é uma escola da vida. Vocês vão aprender coisas que você não vai aprender no MBA, numa faculdade, numa mentoria, que é específico dele, específico da área sua, específico que ele passou. É a vida, tá? Bom,
Beijo, fiquem com Deus. Até o dia Beijo. 12, então. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Miriam. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Ela podia ter terminado por Deus. Ô, gente, a gente sai.